Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em vários polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. E hoje é Dia das Mães. Você vai conferir um bate-papo muito agradável com a Luciana, esposa do Reverendo Jefferson. Ela compartilha com a gente sobre a sua experiência de ser mãe e também conta pra gente o seu testemunho. No último bloco, o Reverendo Osni Ferreira traz uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então continue conosco, o programa Central em Foco está no ar. Ana Liz, Ana Clara e Ana Laura. Essas são as três joias preciosas que Deus deu para a Luciana e para o pastor Jefferson, né, Lu? Com certeza, nosso tesouro. É verdade. Hoje eu estou muito feliz porque, afinal de contas, é domingo, Dia das Mães. É, uma emoção. É uma emoção muito grande. E você, Luciana, é uma mãe que a gente admira muito no nosso meio. Né? Ela é mãe de 3 meninas. Luciana, conta pra gente, você sempre teve esse sonho de ser mãe? Sempre, desde pequena. Sonhava, mas os sonhos nossos nunca são os sonhos que às vezes Deus tem para nós e a gente esquece desse detalhe, né? É verdade. Nos meus sonhos de adolescente, de moça, eu imaginava, eu vou ter um casal. Vou ter um casal, um menininho, uma menininha, porque daí eu vou saber o que é ter um menino, o que é ter uma menina, vou experimentar ambos os sexos e pronto, tá ótimo, né? Então, esses eram os meus sonhos. Mas depois que a gente casou, nós tivemos a primeira e veio a Ana Liz, uma princesa. É verdade. E aí, na segunda gestação, nós ficamos na expectativa se seria um casal mesmo, mas não eram os sonhos que Deus tinha, né? Lu, e não tem como falar de maternidade sem pensar nas nossas próprias mães, né? E eu queria aqui, de certa forma, homenagear a sua mãe, que não está no nosso meio, ela já está com o pai, né? Mas você concorda comigo? A gente aprende a ser mãe com as nossas mães, né? Com certeza. Esses tempos atrás eu estava assistindo a TV, uma programação específica, e passou o comercial. E no comercial dizia assim: eduque uma menina e você transforma uma nação. Nossa. Isso é poderoso, né? Forte. E eu falei assim, gente, como isso é poderoso. Isso entrou no meu coração, né? E com certeza me fez lembrar de todo o meu passado, né? Tudo que minha mãe ensinou nós a andarmos nos caminhos do Senhor. A minha mãe ensinou o que é ser uma mulher de valor, uma mulher segundo o coração de Deus, o quanto é importante o papel da mulher dentro do seu lar, né? Que a mulher, ela é coluna. Então, tudo isso que ela foi nos passando, com certeza, foi criando raízes dentro de mim. E aqui no programa Central em Foco, a gente sempre leva um testemunho para edificar a sua fé que nos assiste. Eu pedi para a Luciana escolher um dentre tantos testemunhos, né, Luciana? É verdade. A Luciana passou por alguns períodos bem difíceis, né, Lu? Foi. E eu quero que você compartilhe um pedacinho da sua vida com a gente para edificar a nossa fé nesse momento. E o que eu queria deixar hoje como testemunho para cada uma das mães, sejam elas mãe de 1, de 2, de 3, e aquelas que nem são mães, mas vão experimentar isso, é que o Senhor nos faz com detalhes. E um dia eu com a Ana Liz no meu colo e chorando muito, porque a Ana Liz tinha muita cólica, a Ana Liz tinha uma série de doenças, uma atrás da outra. E nesse dia eu falei, Deus, o que eu faço? Eu tô tão cansada, né? E eu tô precisando do Senhor. E a minha mãe naquele dia tinha me ligado e dito, filha, você ore a Deus porque o Senhor criou você e criou a sua filha e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa fazer. E eu lembrei disso nesse momento e falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que é melhor eu fazer, porque eu estou me sentindo muito insegura. E olha, Deus ministrou meu coração de uma forma tão poderosa e foi mais ou menos como se Ele me dissesse assim, Luciana, se você segurar em mim e se você tiver segurança em mim,
você vai agir com segurança e a sua filha vai corresponder àquilo que você fizer. E isso foi poderoso na minha vida. E hoje, até quando eu estou com mães de primeira viagem, eu digo para elas assim: haja com segurança, porque o Senhor te capacitou. Amém. Né? É Então, o que eu queria testemunhar é que o Senhor nos capacita para sermos mães. Ele nos chama para sermos mães e Ele nos capacita para isso. Às vezes, a gente tem medo de buscar dentro de nós o que deve ser feito. E dentro de algumas circunstâncias, a gente fica em dúvida se nós sabemos fazer o melhor. Mas Deus nos criou com essa capacidade. E eu fui experimentando aos poucos que quando eu lidava com ela em segurança e dizia: filha, a mamãe está aqui, nós agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu percebia que a reação da Annalisa era imediata, onde ela se sentia segura, ela se sentia acolhida e mudava completamente o ambiente, né? Então, isso é poderoso, não é verdade? Isso é poderoso. Então, dentre muitos outros testemunhos que até, né, eu conto um pouco no Face e tal, eu queria deixar esse testemunho porque é um testemunho que muitas vezes a gente não tem oportunidade de contar. E que nós passamos por isso. Então não é porque eu tive uma mãe excelente que eu não passei por medos, né? E não tive que buscar do Senhor a forma de eu ser uma boa mãe também, né? Porque então, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Com certeza, né? Ele supre e Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos, né? Porque o nosso coração espera, às vezes, almeja de uma forma, mas o Senhor, os planos dele são perfeitos. E aí Ele faz infinitamente mais. Amém. Olha que palavra poderosa que a Luciana trouxe para nós e que o seu coração que está nos ouvindo seja muito edificado nessa manhã, né? Que o Senhor mesmo fortaleça o coração de cada mãe, de cada cuidadora, né? Porque existem muitas mães que não geraram filhos, mas que cuidam de muitos filhos. Né? Se você buscar do Senhor, né, aquilo que deve ser feito, se você procurar em Deus a palavra, né? Que para cada uma das circunstâncias que você vive, com certeza Ele há de suprir isso tudo e você vai ser uma excelente mãe. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural. Com muita alegria que estamos de volta para mais um momento especial de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse dia tão maravilhoso para nós, o Dia das Mães, um texto que sempre marcou a minha vida, sobre o relacionamento de Joquebede, a mãe de Moisés, com toda a estratégia que ela usou para salvar e poupar o filho Moisés. E o texto de Êxodo capítulo 2 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Aqui está apenas o início dessa linda história de como Moisés foi preservado debaixo da proteção e da soberania de Deus. Deus usa aqui vários instrumentos para que o projeto de Deus pudesse ser preservado. Veja só que o primeiro instrumento que Deus usa é a própria mãe de Moisés. O nome dela era Joquebede. Vocês perceberam, o texto diz que essa mulher, quando nasce o seu filho, vendo que era um menino bonito e formoso, esta mãe recebe uma orientação divina. E ela constrói um tipo de um barquinho, chama um cesto. Ela coloca tudo aquilo que pudesse impedir as águas entrarem dentro do cesto,
para preservar aquela criança, crendo que essa criança poderia chegar até as mãos das filhas de Faraó. Por que é importante refletirmos sobre esse texto neste domingo? Porque esse domingo é o Dia das Mães. E aqui está uma mãe que cuida do seu filho. Na verdade, uma mãe que arrisca pelo seu próprio filho. Uma mãe que cria estratégias para salvar o seu próprio filho. O que acontecia naquela época é que havia uma determinação do rei de Faraó. Porque os filhos dos hebreus estavam crescendo, as mulheres hebreias eram muito férteis. Essas mulheres tinham muitos filhos, nasciam filhos bonitos, sadios e fortes. E esse rei egípcio começou a temer o crescimento da população judia, os hebreus, para que no futuro eles não fossem maiores, mais fortes e mais numerosos do que os próprios egípcios. Então a determinação era essa. A todas as parteiras nasceu menino, vamos matar. Vamos preservar apenas as meninas. Mas veja só, como que Deus usa de maneira fantástica, extraordinária esta mulher. Ela faz o seu esforço humano, ela busca de Deus direção, porque ela não poderia mais esconder o seu filho. Chama sua filha mais velha, chamada Miriam, para que ela pudesse ir seguindo aquele cesto, tipo de um berço, protegido pelas águas. E que a correnteza pudesse levar aquele berço até onde a filha de Faraó se banhava. E aquele berço, pela correnteza, é levado. Certamente essa mãe amamenta essa criança, ninguém tem pressa, porque havia uma expectativa. Quando a filha de Faraó visse aquele menino, ela seria a única mulher que poderia dar proteção e permitir a sobrevivência de Moisés. Isso foi feito. Impressionante o texto, não vou ler todo o texto, você pode ler na sua Bíblia, na sua casa. Este berço que flutua sobre as águas chega até as mãos da filha de Faraó. E realmente, quando ela abre, ela vê ali um lindo menino. E esta jovem princesa se apaixona por aquela criança. E ela diz: parece ser filho dos hebreus. E de repente, de uma forma não programada, a sua irmã chega Miriam, e oferece aquela princesa, falando da própria mãe daquela criança, como alguém que poderia nutrir, alimentar e cuidar da vida de Moisés. Eu quero dizer para você que Moisés aqui, ele fala sobre Jesus Cristo. Jesus que foi protegido pelo próprio Pai. Jesus que foi levantado da morte na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E Moisés foi aquela criança que foi protegida por Deus. Através da estratégia dessa mãe, da presença sábia desta irmã, porque ele seria o libertador do povo de Israel. Deus protegeu a vida de Moisés. E Moisés é usado por Deus. Quando Deus chama Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisas, esse lugar é santo. Eu tenho uma tarefa para você. Você vai conduzir esse povo, meu povo, em sofrimento para uma terra, a terra que emana leite e mel. E essa foi a grande tarefa de Moisés. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo o papel da mãe. Como muitas mães, Joquebede poderia ter dito: que pena que foi o menino que nasceu. Ele não vai durar muito tempo entre nós. Ele vai ser levado e morto. Mas ela nunca desistiu de dar a sua vida pela sobrevivência do seu próprio filho. A mãe tem um papel muito importante na vida do seu próprio filho, na vida de seus filhos. Mas essa mãe que crê na providência de Deus. Essa mãe que sabe que por ela não tem capacidade, mas Deus a capacita.
e aguarda. Impressionante algumas expressões, algumas afirmações sobre o papel da mãe. Eu quero ler duas delas aqui. A primeira foi do grande Napoleão. Napoleão diz o seguinte: a futura conduta, boa ou má, de uma criança depende unicamente da sua mãe. A influência que a mãe tem na vida de um filho. E a outra é do grande, poderoso, extraordinário presidente americano chamado Abraham Lincoln. E ele disse o seguinte: tudo quanto sou ou espero ser, devo à minha mãe. Será que haveria uma homenagem mais extraordinária para você, mãe, nesse dia, Dia das Mães, do que ouvir palavras como estas? Seu filho. Certamente seu filho queria dizer isso para você. Talvez ele não soubesse colocar nessas palavras, mas eu quero que você, mãe, se sinta amada, reconhecida, protegida e abençoada neste dia das mães. Que você continue sendo uma mãe zelosa, uma mãe que dependa de Deus, que confie no Senhor e que crie o seu filho nos caminhos eternos da palavra de Deus. Parabéns, mãe. Deus te abençoe. Hoje é o seu dia. Você é uma heroína, você é uma princesa, você é uma rainha. Aos olhos de Deus, certamente aos olhos do seu marido e da sua família. Que Deus muito te abençoe. Oremos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem fortalece cada um de nós. E quando estamos orando pelas mães neste domingo, pedimos que a bênção do Todo-Poderoso venha sobre esta mãe que me ouve e me vê neste momento. Derrama sobre ela uma unção especial de graça. Quando os momentos difíceis surgirem, ela possa olhar para aquele que tem a solução, Jesus Cristo. Quando não há solução humana, que ela olhe para Jesus Cristo, que dará a direção e fará tudo, porque Ele pode todas as coisas. Abençoa, Pai, esta mãe, esta vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana muito feliz. Obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui na próxima semana com mais um momento de reflexão para abençoar o seu coração. Não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e toda a sua família. E o programa Central em Foco deste domingo já está quase terminando, mas antes, preste atenção na nossa agenda semanal, participe conosco de um dos nossos cultos. Aos domingos, cultos de celebração, 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas, lá no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos, também no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, uma reunião de oração que começa às 6h30 da manhã na capela, também no Centro de Adoração. E no sábado à noite, às 20 horas, tem culto da juventude, também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais ou acessando o nosso site www.igrejacentral.com.br. Termino este programa deixando um grande abraço para todas as mães que nos acompanham e lembrando que o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se atemorize. Então que a paz de Cristo possa encher o seu coração e a sua família deste amor e desta esperança. Até o próximo programa Central em Foco.